Você quer mudar, normalmente todo mundo quer, mas por que é que você continua repetindo os mesmos padrões? Por que é que você continua se fazendo as mesmas promessas e muitas vezes vivendo as mesmas frustrações? Eu li uma frase agora, estudos matinais, do filósofo chamado Kierkegaard, cara aqui, ele diz que o hábito é a nossa segunda natureza. E nesse vídeo eu quero mostrar, você vai entender por que é que muitas vezes é tão difícil a gente conseguir alcançar essas mudanças, alcançar essas promessas que a gente termina fazendo para si mesmo. E eu lembro que quando eu era criança, teve um período que passava uma novela na Globo chamada O Beijo do Vampiro. Esse é da sua época. Mas era muito legal a novela e tal, porque eu acho que foi uma das poucas novelas da Globo que eu era bem noveleiro, tá? Uma das poucas novelas da Globo que tinha um viés meio pra criança, meio juvenil. E eu adorava a novela, tinha a questão lá dos vampiros e tal. Era bem na época de Harry Potter também. Eu gostava muito de ler, de assistir os filmes. Mas o que começou a acontecer foi que eu, como uma criança muito imaginativa, meio doido desde cedo, eu botei na minha cabeça que eu era um vampiro. Então, eu comecei a andar todo esquisito pela escola, ficava botando capuz. Eu via a novela e eu queria ser um vampiro também. Assim como muita gente que assistia Harry Potter queria ser bruxo também. E ficava querendo me esconder da luz. Era uma onda. Só que depois de uma semana, de 2 semanas, eu trouxe essa ideia e eu comecei a perceber que, na realidade, eu não era um vampiro. Ainda bem que eu cheguei a essa conclusão. Mas eu lembro que quando criança eu fiquei meio triste porque eu não tinha os poderes que um vampiro tem, eu não vivia as coisas que um vampiro vivia e fiquei meio frustrado com aquilo. Mas por que é que eu conto história? O que é que tem a ver com essa nossa conversa de hoje? O que é que tem a ver com Kierkegaard, com o hábito ser a nossa segunda natureza? Porque muitas vezes, quando perguntam quem nós somos, a gente responde através daquilo que a gente faz no trabalho ou através das relações que a gente tem com a nossa família. Então você diz: "Ah, eu sou Rafa e eu sou filósofo. Ah, eu sou Cristina e eu sou médica. Eu sou Luiz e eu sou professor. Eu sou engenheiro", enfim. Ou então a gente responde através das nossas relações familiares. Sou o pai de Mateus, eu sou a mãe de Luísa. A gente fala dos nossos hobbies. Ah, eu sou baterista de rock and roll, como eu sou corredor, eu sou, enfim. Só que essas naturezas, elas na realidade são terceiras, quartas, quintas naturezas que nos compõem. Como assim, Rafa? A gente tem uma primeira natureza que é essa natureza física mesmo, natureza biológica, que a gente é. A gente é esse emaranhado aqui de corpo, de sangue, de ossos, de pensamentos, enfim, natureza biológica mesmo. Só que a gente depois dessa constituição biológica, que é muito pouco para nos conceitualizar, que é muito pouco para nos definir, quem a gente é no final do dia está relacionado às ações que a gente tem, está relacionado às atitudes que a gente consegue desempenhar no nosso dia a dia. Então, dizer que o hábito é a nossa segunda natureza implica dizer que nós somos aquilo que nós fazemos. E quando eu descobri que eu não era um vampiro, ainda bem que eu cheguei a essa descoberta, eu fiquei triste porque muitas vezes nós idealizamos
identidades, nós idealizamos a pessoa que a gente gostaria de ser. Só que essa idealização, ela não bate com a prática. Ela não bate com aquilo que a gente de fato efetiva, com aquilo que a gente de fato faz. E quando há um distanciamento entre aquilo que a gente idealiza, de quem a gente gostaria de ser, e aquilo que a gente de fato é, há uma frustração, há um sofrimento que nos habita. E veja, dizer que há um. Falar desse distanciamento não implica dizer somente das nossas conquistas, dos nossos títulos. Então, não é somente, porque eu não consegui correr 42 quilômetros ainda, porque eu não consegui ganhar 5 milhões de reais, porque eu não consegui passar para aquela faculdade. Não necessariamente essas conquistas, mas essa idealização entre a pessoa que nós somos, entre aquele vampiro que eu imaginei ser e que na prática eu não conseguia ser. Isso traz uma frustração, isso traz um sofrimento muito grande. Então, Rafa, e aí qual é o caminho? Como é que a gente faz então para a gente se livrar dessa angústia, dessa frustração? O que é que esse maluco desse aqui que eu te falar aí para você? Como a minha esposa diz, o que é que seus amigos estão te dizendo, Rafa, sobre isso? Um dos caminhos que o Kierkegaard aponta é exatamente, primeiro, a gente conseguir ir refletindo sobre a pessoa que nós gostaríamos de ser. Qual é essa natureza que a gente quer enxergar? Entende? Então, é uma pergunta que muitas vezes eu sinto que a gente tem deixado de se fazer. O que é que eu quero ser? Não no sentido, sei lá, existencial, viajoso, não. E também não no sentido pragmático das conquistas que a galera coloca. Eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser a pessoa que ganha tanto. Não, não, não. Mas no simples. Quais são as atitudes que para você têm valor? Eu vou falar por mim. Eu, Rafa, quero ser uma pessoa que contribui por onde passa. Eu quero ser uma pessoa que vai além de mim mesmo. Tem um pouco mais de empatia, que tem um olhar um pouco mais solidário. Eu, Rafa, quero ser uma pessoa que evolui e está sempre numa busca constante por um pouco melhor, por ultrapassar, não os meus limites, como a galera diz por aí, mas ultrapassar os meus erros, ultrapassar as minhas falhas, que sempre vão existir, mas eu quero que esses erros e que essas falhas eles vão se renovando. Entende? Eu quero ir trabalhando a pessoa que eu sou nesse sentido. Eu, Rafa, quero ser uma pessoa que aprecia a vida, que agradece por aquilo que ele tem ao redor, que consegue olhar para as coisas simples do meu dia a dia e valorizar elas, sentir o sabor da vida. Eu quero ser uma pessoa que é apaixonada pelos meus dias. E aí eu pergunto, mas será que as minhas atitudes no meu dia a dia batem com essa idealização que eu trago? Será que as minhas atitudes elas são condizentes com esse Rafa que eu imagino, que eu idealizo ser? Será que elas estão batendo na prática? Porque se não estiverem, o que vai acontecer é o quê? Aquele distanciamento, a frustração, o sofrimento, é idealizar o vampiro e na prática a gente não conseguir viver aquilo. E eu sei que não é tão simples dizer assim, é só você saber quem é que você quer ser e praticar aquilo no dia a dia. Eu sei que não é tão simples da gente fazer isso. Mas o que eu acho que é bonito da gente começar a trazer para a nossa consciência é que os hábitos são a nossa segunda natureza. Eu acho que só da gente despertar essa ideia de que precisamos estar conscientes para aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque muitas vezes você, muitas vezes eu, acreditamos que nós somos os nossos discursos. Nós acreditamos que nós somos aquilo que a gente fala para a galera no trabalho, aquilo que a gente diz para os nossos amigos. Nós acreditamos que nós somos aquilo que a gente posta nas redes sociais e nós não somos isso. Nós somos aquilo que a gente
que nós praticamos no nosso dia a dia. Então, se a gente pratica de fato empatia, solidariedade, nós seremos pessoas empáticas e solidárias. Nós não seremos empáticos e solidários se a gente posta frases bonitinhas lá no Instagram. Perdão. Entende? Então, isso faz com que a gente vá quebrando um pouquinho essa vida automática que muitas vezes a gente leva. Essa vida que muitas vezes a gente encara os dias e a gente não consegue nem assimilar o que é que a gente está fazendo. A gente só está repetindo um padrão. A gente só está vivendo tarefas, cumprindo listas. E eu te digo, a gente não veio para o mundo para isso. Eu entendo que a gente tem as nossas obrigações, a gente tem as nossas tarefas, mas a gente não veio para o mundo para isso. A gente veio para o mundo para contribuir, para evoluir, para apreciar. Foi para isso que a gente veio ao mundo. Então, Rafa, e aí, na prática, o que é que eu posso fazer então? Eu até sei, né, a pessoa que eu gostaria de ser, eu sei as atitudes que eu gostaria de ter, e às vezes passam até por atitudes mais práticas do dia a dia, como eu queria ser uma pessoa mais produtiva no trabalho, eu queria ser uma pessoa mais que se relaciona melhor com a galera, eu queria ser uma pessoa que fala melhor, eu queria ser uma pessoa que treina, que pratica exercício. A gente idealiza muita coisa. Então acho que o primeiro momento, primeira, primeiro passo simples é a gente conseguir acolher aquilo que a gente vive hoje, tá? Conseguir trazer essa consciência das atitudes que a gente pratica hoje. Num segundo momento, eu diria que é interessante a gente buscar fazer uma atitude por vez. Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo de uma vez só e aí a gente termina idealizando uma coisa muito grande. E lembra? Idealização, prática, é como se fosse assim, possibilidade e realidade. Quanto mais distantes elas estão, maior é a nossa angústia. Então, quando a gente traz muitas possibilidades, de uma vez só, eu quero amanhã acordar, eu quero correr 10 quilômetros, e eu quero ser super produtivo no trabalho, e eu quero fazer a dieta impecável, e eu quero ser uma pessoa que vai ser bem comunicativa, e eu quero ser um marido perfeito, e eu quero ser a mãe perfeita. Calma. Possibilidade muito grande. Não é que você não deve querer ou buscar. Como diz a minha esposa, grande filósofa Natália, ninguém tem que nada, tá? Mas primeiro, vamos ter calma nessas possibilidades. E em um segundo momento, praticar realidade, coisa por vez. Uma coisinha por vez. Porque quanto mais a gente praticar essa coisinha por vez, mais a gente vai se identificar com aquilo. Mais aquilo vai se tornar a nossa natureza. Mais aquilo vai virando um hábito. O hábito é a segunda natureza. Então, é importante pensar sobre quem você quer ser, para além dos títulos, para além dos cargos, quem é um ser humano que você quer ser. Pensar isso implica pensar quais atitudes queremos ter, quais atitudes queremos desempenhar. E aí, em um terceiro momento, o que é que eu posso trazer de cada vez? Mandar uma mensagem para alguém, tentar acordar mais cedo, tentar treinar. Eu quero ser uma pessoa que me comunica melhor, é tentar falar pelo menos com o porteiro do prédio, perguntar a hora para as pessoas da rua, percebe? Por vez. E eu acredito que nesse movimento a gente vai construindo a pessoa que a gente quer ser e a gente vai conseguindo aproximar um pouquinho essa distância entre a possibilidade e a realidade. E vai eliminando um pouco da angústia na nossa vida. Respira um pouco, pensa um pouco nisso
E eu não sei se você já é inscrito no canal. Percebo que 70% das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritos aqui no canal. E muitas vezes terminam perdendo conteúdos como esse. Terminam perdendo reflexões como essa. A propósito, meu nome é Rafa Barbosa, eu sou filósofo e a minha missão é te ajudar a viver, construir uma vida com mais paixão, sentido e realização. Então, se você não é, se inscreve aqui no canal e acompanha os conteúdos, porque o que eu mais busco aqui é te ajudar, fazer com que você se apaixone pela vida, apaixone pela sua existência. Essa é a minha missão de vida, porque eu acredito que a vida sem paixão é um grande desperdício.